a Petrobras acaba de anunciar uma medida extremamente impactante para a empresa e para os preços da gasolina aqui no Brasil. E muita gente já diz que isso cria riscos enormes para a empresa, até porque uma medida muito parecida já foi feita lá no governo Dilma e quase quebrou a Petrobras. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: ainda vale a pena investir na Petrobras? É hora de comprar ou de vender a empresa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. E eu me lembro que desde o ano passado, o governo Lula, assim que foi eleito, já era muito a favor tanto à troca do presidente da Petrobras, quanto ao fim da política de preços internacionais praticadas pela empresa desde 2016. E acabou acontecendo exatamente o que o governo já dizia. No início do ano, a gente teve a primeira troca do presidente da Petrobras na entrada do Jean Prates. E logo quando assumiu o cargo, também já deixou claro que a política de preços de paridade internacional era uma coisa que ele discordava. Essa era a chamada PPI, que fazia com que os preços da gasolina aqui no Brasil acompanhassem os preços do petróleo internacional. E foi exatamente isso que o governo encerrou nessa semana. Até então, o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, principalmente aqui no Brasil, variavam de acordo com o preço do petróleo internacional. E o preço do petróleo por si só varia por dois outros fatores. O primeiro deles diz respeito à oferta e demanda da produção de petróleo no mundo todo. Por exemplo, depois dos conflitos lá da Ucrânia e da Rússia, a gente viu a produção de petróleo mundial reduzir muito. E isso acabou aumentando os preços do petróleo para o mundo inteiro, chegando na gasolina do Brasil, na bomba de combustível para você e para mim. O segundo ponto que afeta o preço do petróleo internacional é o dólar, já que essa é a moeda mundialmente praticada. Todas as vezes que o dólar sobe, a gente acaba pagando uma gasolina mais cara aqui no Brasil também. E tanto o preço do petróleo na linha azul, como você consegue ver nesse gráfico, na volatilidade de subir e de descer, quanto o preço do dólar acabaram se valorizando muito aí nos últimos meses, nos últimos anos. E o resultado disso foi que nos últimos 5 anos a gasolina subiu 66% aqui no Brasil. Imagino que você tenha sentido esse impacto também. E aí, depois do governo aplicar a nova medida dessa semana, imediatamente a gente viu os preços da gasolina caindo mais de 12% no dia seguinte. E é justamente por isso que tem muita gente que considera a medida como positiva. Pô, afinal de contas a gasolina já baixou. Mas será que isso é suficiente para dizer que as novas medidas são boas? Primeiro vamos entender o que é que diz a nova medida da Petrobras. Ao invés do preço da gasolina aqui no Brasil ser reajustado de acordo com o petróleo internacional como era antes, a partir de agora vão ser dois critérios para ajustar o preço. O primeiro deles se chama custo alternativo de clientes, que é basicamente permitir que a Petrobras busque outros produtos substitutos no mercado para quando um dos produtos que ela usa estiver caro demais. E o segundo critério para ajuste de preços é o valor marginal, que leva em conta quanto é que a Petrobras está tendo de custo para produzir a gasolina, para importar ou para exportar a gasolina. Ou seja, vai permitir que a Petrobras cheque se aquele preço que está ali na bomba de gasolina para você e para mim dá para ser feito mesmo ou se é impraticável para a empresa. Além disso tudo, a nova medida fala que os preços da gasolina vão ser reajustados sem período de tempo pré-determinado. E é aqui que está um grande perigo, que afinal de contas a empresa agora pode fazer o que ela bem entender com o preço da gasolina. E dito isso tudo, vem a próxima pergunta: essa medida é boa ou é ruim para a empresa? E a verdade é que a nova política ela é ainda muito confusa. O grande risco por trás disso tudo é se o preço da gasolina for controlado na marra, na canetada, como se chama. Isso faria com que a Petrobras fosse obrigada a vender uma gasolina mais barata do que ela gasta para produzir. É como se você tivesse uma padaria e você tivesse um custo de R$1 para produzir um pão francês, sendo que esse mesmo pão é obrigado a ser vendido a 70 centavos para os seus clientes ali. Então tu produz a R$1, mas vende a 70 centavos. Que história é essa? Não tem negócio que se mantenha nesse mundo fazendo isso. Só que foi exatamente isso que aconteceu no governo Dilma lá em 2015, 2016, quando a Petrobras tentou controlar artificialmente os preços da gasolina e o resultado foi um prejuízo de 100 bilhões de reais para a companhia. Em comparação, no final do ano de 2022, a Petrobras bateu o lucro recorde de toda a história da companhia, muito porque o petróleo internacional se valorizou. E em consequência disso, a Petrobras pagou o maior dividendo da história, sendo que boa parte desse dividendo foi para o próprio governo, para os cofres públicos, já que a maior parte da Petrobras pertence ao governo. Além disso, a Petrobras pagou a maior alíquota de imposto de renda da sua história. E somando imposto e dividendo pago, o governo arrecadou mais de 350 bilhões de reais só com a Petrobras em 2022. Ou seja, bom pra caramba pro governo. A pergunta principal é, será que esse imposto tá voltando pro bolso do contribuinte? As novas medidas vão levar a Petrobras para algo muito parecido do que era lá em 2015, 2016? Isso aí só o futuro vai dizer.
dizer. No fim das contas, o que todos nós, investidores de dividendos, queremos saber é, pô, esse momento de agora é um momento de comprar ou de vender a Petrobras? Eu vou te mostrar na prática como é que eu faço para decidir isso. Mas se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque ajuda o vídeo a chegar a muito mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aí você não perde mais nenhum dos conteúdos que a gente vai soltar por aqui. E aí eu fico imaginando como é que tá a cabeça do investidor de Petrobras nessa hora. Sendo que depois que a notícia saiu, a própria empresa valorizou pra caramba seus preços na Bolsa de Valores, demonstrando que tem um certo otimismo por trás disso aí. Ao mesmo tempo, tem um monte de gente falando que a Petrobras virou de novo o governo Dilma, e que isso vai ser ruim pra caramba, que a empresa vai se endividar e você vai perder dinheiro como investidor. Como é que você decide se compra ou se vende? E algo muito parecido disso aconteceu no começo desse ano. Tinha muita gente dizendo que os dividendos da Petrobras tinham secado, acabou o dividendo, por causa do novo governo e isso aí não vai mais dar para a empresa. Quando, na prática, algumas semanas atrás, a Petrobras anunciou mais um caminhão de dividendos ali e ela tá com um dividend yield de mais de 64% nos últimos 12 meses, que é um negócio inacreditável. A conclusão disso tudo é, não dá para saber o que vai acontecer, mas se a gente tiver uma estratégia muito clara, que tenha critérios bem definidos, a gente vai sair desse viés das notícias que aparecem no mercado toda santa semana e a gente vai tomar uma decisão racional. Foi pensando nisso que eu criei a estratégia máquina de dividendos, que teve um embasamento em várias outras estratégias de dividendos que já funcionam no mundo todo há décadas. E boa parte delas eu encontrei nesse livro aqui chamado Get Rich with Dividends. Fique rico com dividendos. E basicamente o que eu fiz foi adaptar todas essas estratégias e trazer para o contexto do Brasil. O que eu encontrei foram 3 critérios muito claros para decidir se faz sentido comprar uma empresa ou não. O primeiro é a liquidez diária de negociação da empresa na Bolsa de Valores. O segundo é há quanto tempo essa empresa paga dividendos todos os anos sem falhar. E o terceiro é a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos pela empresa. Na prática, a máquina de dividendos forma um ranking das empresas que mais pagam dividendos da Bolsa. E eu compro sempre as 10 primeiras mais bem colocadas, dividindo o dinheiro de forma igualitária entre elas. Isso por si só já traz uma diversificação muito boa para a estratégia, porque mesmo se alguma ação específica for mal, o resultado final do longo prazo não é impactado. E é justamente por isso que nos últimos 25 anos a estratégia teve um resultado tão forte como esse aqui. Aquela linha lá embaixo é o Ibovespa. Perceba como a estratégia venceu por muito o principal índice de ações do Brasil. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um presente para você se você quiser conhecer mais detalhes de como funciona a estratégia máquina de dividendos. E mais do que isso, 7 empresas que estão atualmente dentro de um ranking das mais pagadoras do Brasil. Esse PDF que está aí na tela para vocês vai estar disponível para download gratuito no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. É só você baixar a tela, clicar, você vai baixar gratuitamente para você. Mas dito isso, vamos aplicar a estratégia máquina de dividendos para o caso da Petrobras. Primeiro critério, a liquidez diária da Petrobras é de 1 bi e 700 milhões de reais todos os dias negociados. Isso é muita coisa. A gente nunca vai ter problema de liquidez com a Petrobras. Segundo critério, a Petrobras paga dividendos constantes há mais de 5 anos seguidos, sem falhar nenhum. Inclusive, em 2020, ela pagou bem pouquinho ali, quase não aparece no gráfico, mas teve pagamento sim. E o último critério, que mede o dividendo distribuído em média nos últimos 3 anos, fala que a Petrobras está atualmente com 35,5% de dividend yield. E isso coloca a empresa na primeira colocação no ranking da máquina de dividendos. O que deixa muito claro para mim que a Petrobras é sim ainda uma boa empresa para se investir. E me blinda completamente de todas as notícias. Mas e você, tá comprando ou tá vendendo Petrobras? Me conta aqui nos comentários. Lembra que o link com o PDF para entender um pouco mais sobre a máquina de dividendos está na descrição do vídeo. É só você baixar gratuitamente. Deixa o like aqui nesse conteúdo se teve alguma coisa que se agregou. Se inscreve no canal e eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.